vamos assistir uma aula sobre interações intermoleculares. Por que é importante a gente compreender essas interações? Bem, compreendendo as interações intermoleculares, é possível que a gente discuta e compreenda as propriedades físicas das substâncias. E quando estamos falando de interações intermoleculares, nós estamos tentando compreender as propriedades físicas de substâncias cujos constituintes são moléculas. Então, esses constituintes têm uma quantidade finita de átomos e esses átomos estão unidos via ligação covalente. Além de tudo, essa unidade, com essa quantidade finita de átomos, ela tem propriedades físicas e propriedades químicas bem definidas, certo? Bem, quando a gente avalia essas duas moléculas que estão aqui desenhadas no quadro, o CO2 e a molécula de água, nós podemos observar que a massa molar do CO2 ela é uma massa quase o dobro, um pouco mais que o dobro da massa do H2O. Mas quando avaliamos algumas das propriedades físicas, por exemplo, quando a gente vai pensar no estado de agregação a uma mesma temperatura, a temperatura ambiente, o CO2 é um gás, mas a água é um líquido. Como podemos compreender esses diferentes estados de agregação dessas duas moléculas que têm tamanhos parecidos, mas ainda assim o CO2 é uma molécula que tem uma massa molecular maior? Bem, para explicar isso, precisamos compreender o tipo de interação intermolecular que essas moléculas utilizam para configurar esses estados de agregação. Bem, para compreender essas interações intermoleculares, é preciso a gente avaliar a polaridade das moléculas. E essa polaridade, ela está relacionada com o quê? Bem, essa polaridade, ela pode ser explicada a partir da análise, da avaliação da diferença de eletronegatividade dos átomos envolvidos, dos átomos que participam dessa estrutura química, e também analisando a geometria da molécula. Vamos lá. Se a gente analisa a geometria tanto da água quanto do CO2 e também dos fatores referentes à eletronegatividade, o que é que nós temos? Tanto na água quanto no CO2, nós temos ligações covalentes polares, certo? O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então nós temos um momento de dipolo, apontando para o átomo de oxigênio. Então, nesse átomo de oxigênio, nós vamos ter um polo negativo e nos hidrogênios, um polo positivo. Mas por que nós temos essa polaridade na molécula da H2O? Bem, essa geometria da molécula da água é uma geometria angular, de forma que os momentos de dipolo atrelados a essas ligações covalentes polares OH, eles não se anulam, certo? Então, nós temos um vetor resultante apontando para o oxigênio. Logo, essa molécula do H2O é uma molécula polar. Já quando analisamos a molécula do CO2, o que é que nós temos? Bom, o carbono e o oxigênio têm eletronegatividade distintas, certo? Então, tratam-se de ligações covalentes polares. Mas quando estamos falando do momento de dipolo, se trata de um vetor, certo? Então, a cada ligação C+O tem um vetor associado. E nesse caso, esses dois vetores, eles têm mesmo módulo e sentidos opostos. Esses momentos de dipolo estão se anulando, resultando em uma molécula apolar, Ou seja, o momento de dipolo resultante dessa molécula é igual a zero, então essa molécula é apolar. Compreendendo agora que a água é uma molécula polar e o CO2 é uma molécula apolar, nós podemos agora discutir a natureza dessas interações intermoleculares. Bom, a água, tendo os polos positivos e negativos nessa estrutura química, faz com que esses polos de cargas opostas, na verdade aqui tá errado, não é os hidrogênios que vão se atrair, mas no caso um polo negativo com um polo positivo, vai acabar sendo atraído.
Então, por forças de atração eletrostáticas, os polos de cargas opostas, eles vão se atrair, mantendo essas moléculas unidas nos estados mais agregados da matéria, certo? Então, são interações, né, de natureza elétrica. Quando essas moléculas elas têm esses dipolos permanentes nessa estrutura química, né, resultante da polaridade da molécula, essas interações são denominadas interações do tipo dipolo-dipolo ou também dipolo permanente, certo? Bom, e será então que as moléculas apolares elas não interagem? Bem, nós sabemos que o CO2, por exemplo, nós temos o gás carbônico na forma sólida, todo mundo conhece o gelo seco. Então, como é possível que moléculas apolares elas interajam entre si? Bem, os elétrons são partículas muito pequenas. Então, pelo próprio princípio da incerteza, a gente não pode determinar onde os elétrons estão ao mesmo tempo, certo? E aí o que acontece? Esse movimento da nuvem eletrônica ao redor da molécula, então numa molécula apolar, essa nuvem eletrônica ela estaria simetricamente distribuída. Mas como nós não podemos determinar onde esses elétrons estão o tempo inteiro, em um determinado instante, pode acontecer uma deformação nessa nuvem eletrônica, né? Gerando que seria um dipolo instantâneo. E uma deformação momentânea na nuvem eletrônica de uma determinada molécula pode contribuir para que as outras moléculas na vizinhança também tenham uma deformação nessa nuvem eletrônica, gerando dipolo induzido. Como esses dipolos não são permanentes, essas interações elas vão ser mais fracas, certo? Então elas são mais fracas quando comparadas com as interações onde o dipolo é permanente na molécula. Então elas são interações mais fortes. Aí vocês vão dizer, mas a água não faz interação do tipo ligação de hidrogênio? Sim, mas a ligação de hidrogênio também é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Contudo, o que acontece nessas moléculas que têm esses grupos OH, FH, NH? O que acontece? Vamos lá. Então, bom, o oxigênio, o flúor e o nitrogênio, eles têm lá os valores de eletronegatividade maior do que a maioria dos átomos, né? Lá dos elementos presentes na tabela periódica. E quando eu tenho essas ligações do tipo OH, FH e NH, eu tenho uma diferença de eletronegatividade tão grande que essas cargas parciais que são geradas nesses grupos, essa separação ela é um pouco maior quando comparada com a ligação covalente polar usual, né? As outras ligações covalentes polares. Como essa separação de carga é maior, as interações entre esses grupos também vão gerar forças de atração eletrostática mais intensas. Por isso que ela acaba recebendo um nome diferente. Ela é uma interação do tipo dipolo-dipolo, mas a gente acaba dando o nome de ligação de hidrogênio para compreender que essas interações elas são mais intensas do que as outras interações usuais de natureza polar. Bom, assim compreendendo que essas interações entre moléculas polares são mais intensas do que as interações entre moléculas apolares, nós podemos então compreender agora as propriedades físicas das moléculas. Então, compreender por que a água é um líquido a temperatura ambiente e por que o CO2 é um gás. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa um joinha aí, deixa um like e vai me seguindo aí nas minhas aulas, seguindo o canal Arte da Química. Muito obrigada!